Questão número 18, tem aqui um gráfico de barras, né? Olha aqui, leia o texto a seguir. Jornal alerta Paris. Estouro nos gastos foi prática comum nas últimas 8 Olimpíadas. Le Monde mostra levantamento da Universidade de Sorbonne que indica excesso nos gastos iniciais dos eventos sediados desde os Jogos de Seul em 1988. Olha só, isso aqui é um gráfico de barras. O que a gente tem que saber sobre o gráfico de barras? Você está mostrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 informações aqui. Essa informação é sobre a Olimpíada de Seul em 1988. Aqui a Olimpíada de Barcelona, Olimpíada de Atlanta, Sydney, Atenas, Pequim, Londres e Rio de Janeiro 2016. Em cada informação que você tem aqui o custo previsto, que é essa barrinha mais escura. Então aqui eles estavam prevendo gastar 8,5 o quê? Bilhões, né? Isso aqui em bilhões de reais. Então, 8,5 bilhões de reais. E isso aqui, essa barra cinza, é o custo total. Ou seja, eles pensaram que ia gastar isso, mas acabaram gastando isso tudo. Isso é típico nas obras. Então, isso aqui quer dizer que na Olimpíada de Seul, eles estavam inicialmente planejando gastar 13,1 bilhões, mas acabaram gastando 27,2 bilhões. E aqui o Brasil não está muito ruim não, né? Olha só a China, rapaz. Pensou que ia gastar isso, acabou gastando isso tudo. E ainda tem mais uma coisa. Esse gráfico aqui está fora de escala. Olha só. Isso aqui é 36,4. Aqui é 38,3. Agora, esse aqui é 104,9, quer dizer, isso aqui era para ser mais do que o triplo, quase o triplo. Então essa barra ia estar grandona, não é nem caber na folha. Então eles mexeram nessas barras aqui, cuidado que às vezes fazem isso, tá? Muitas vezes eles fazem isso para a figura caber no espaço que tem, mas algumas vezes eles fazem isso para te enganar. É, para você pensar que não foi tão ruim assim. Agora, olha só que interessante. Todo mundo acabou gastando muito mais do que o previsto, né? Agora, o Brasil não, né? O Brasil até que não tá ruim, não. Ele pensou que ia gastar 32 e acabou gastando 39. Uma diferença tão pequena, né? Só que tem um problema aqui. Lê o que está escrito aqui. Isso aqui usou a informação de 2015, tá? Essa notícia originalmente é de abril de 2015, quer dizer, ainda passou mais um ano com gastos. Então, esse gasto aqui, no caso do Brasil, era o gasto até aquela data. Só que isso aqui foi gastando muito mais, né? Ele não colocou aqui a informação relativa a quanto que foi o gasto total, final do Brasil. Vai ver que isso até ultrapassou o da China, né? Não sei quanto, mas eles podiam ter procurado melhor, né? Pegou uma informação desatualizada. Vamos ver o que ele está perguntando aqui. Relativo a cada cidade, a coluna da esquerda representa o custo previsto e a coluna da direita indica o custo total, exceto o do Rio 2016, que na data da publicação da notícia ainda estava em andamento. Tá, baseado no gráfico anterior, considere as proposições a seguir. Tem aqui 4 proposições para você falar quem é verdadeiro, quem é falso. Ó, em Atlanta, o custo total superou o custo previsto em exatamente 25%. Atlanta é? Olha aqui, Atlanta. O orçamento inicial era isso aqui, ó. 8,2 bilhões. Mas eles acabaram gastando 10,8. Esse aumento aqui é 25%, tá certo isso? Como é que a gente faz para ver se tá certo? Pega isso aqui e soma 25%. Então, quanto é que é 25% de 8,2? Isso aqui é 1/4. 25% é 1/4. 1/4 de 8,2, isso aqui vai dar quanto, hein? 2,05. É a quarta parte, é só você dividir por 4, vai dar 2,05. Aí você soma o valor original com esse aumento. 8,2 com 2,05. Isso aqui vai dar 10,25. Tá, então
isso aqui seria um aumento de 25%, mas esse gasto adicional aqui, ele foi maior do que apenas 25%. Se fosse 25% a mais, ele teria ficado a um custo final de 10 bilhões,25, mas ele ficou mais, ficou 10,8. Então, olha só, em Atlanta o custo total superou o custo previsto em exatamente, não, ele superou, mas não foi em exatamente 25%, tá? Foi mais de 25%. Então ele errou feio nessa aqui. Ele, claro que ele superou daqui para cá, ele superou, mas não foi só 25%, foi mais do que 25%. 10,8 é maior do que 10,25. Então não foi exatamente. Então errou aqui. Número 2, o custo total em Pequim superou o custo previsto no Rio 16 em exatamente 100%. Então, eu vou comparar Pequim, o custo total final, né? E eu vou comparar com o custo da previsão para o Rio 2016. Olha, o custo final, no caso de Pequim, foi isso aqui. Isso é 104,9. É o custo total, não é a previsão de Pequim. É previsão de Pequim, eles previam gastar um valor muito menor, né? Bom, esse foi o custo total em Pequim. E o custo previsto no Rio de Janeiro era esse aqui, ó, 32,8. Então, isso aqui é Pequim, isso aqui é o Rio de Janeiro. O que ele falou? O custo total em Pequim superou o custo previsto no Rio 16 em exatamente 100%. Olha só, o que é 100%? 100% é você pegar o dobro, né? É você dobrar o valor. Quer dizer, isso aqui, o custo do Rio de Janeiro, se você adicionar o mesmo valor, você vai estar adicionando 100%. Ficaria quanto? Se você dobrar isso aqui, vai dar 64, não, vai dar 65,6. 65,6 bilhões. Então, ele está falando que isso que ele superou foi 100%? Não, foi mais do que 100%. Se você pegasse o custo do Rio de Janeiro e adicionasse 100%, você ia ficar com isso. Mas o custo de Pequim foi mais de 100%. Então, olha aqui. O custo total de Pequim superou, claro que ele superou, mas foi em exatamente 100%? Não, foi mais de 100%. Mais de 100%, não foi exatamente 100%. Então, ele errou aqui também. Então, duas erradas até agora. Número 3, o excesso de gasto nas Olimpíadas de Atenas em 2004 superou o excesso de gastos na Olimpíada de Londres. Então, Atenas e Londres, excesso de gastos. O que é isso? Ó, o que é o excesso de gastos? Excesso de gastos é o que excedeu o valor inicialmente estimado. Eles acharam que ia gastar isso, acabaram gastando isso tudo. O excesso de gastos foi esse aqui. Quanto é que deu esse excesso aqui no caso de Atenas? Isso aqui deu 36,4 menos 17,3. Tem que olhar esses numerozinhos, né? 17,3. Então, isso aqui é o excesso de gastos. Quanto é que dá isso aqui? Isso aqui vai dar 1 e isso aqui vai ficar 19. Então, 19,1 foi o excesso de gastos em Atenas. 19,1 bilhões. 19,1. E eu tenho que comparar com o excesso de gastos em Londres. O excesso, aqui, Londres, ó, excesso de gastos em Londres foi isso aqui, né? Foi o que excedeu o gasto inicialmente esperado. Então, eu vou fazer qual conta? Isso aqui é 35,7, eu vou subtrair isso aqui, ó, 15,7. Quanto vai dar isso? Vai dar 20, certinho, né? Então, esse excesso de gastos aqui em Londres foi 20. Então, o que ele falou? O excesso de gastos em Atenas foi maior do que o excesso de gasto em Londres? O excesso de gastos nas Olimpíadas de Atenas superou o excesso de gastos em Londres. Na verdade, foi menos, né? O excesso foi menor aqui, de Londres foi maior. Então, isso aqui está errado também. A terceira está errada. E agora, finalmente, a quarta. O custo total das Olimpíadas de Pequim supera a soma dos custos previstos dos outros
países do gráfico. Eu tenho que pegar, então, o custo total em Pequim. O custo total em Pequim é isso aqui, 104,9. Eu tenho que comparar com a soma desses aqui, porque, olha, ele está falando que superou a soma dos custos previstos de todos os outros. Então, que soma de valores previstos? Esses custos aqui que estão com a barra preta. Menos o de Pequim, né? De Pequim você não conta, porque é dos outros só. Se você somar com o de Pequim, você vai encontrar a soma errada. Então, vamos somar os outros aqui, os custos previstos. Aqui a gente tem 13,1, 12,7, 8,2, 9,1, Atenas 17,3, Pequim não conta, né? É só com os outros, sem ser Pequim. Aqui a gente tem 15,7 e aqui o custo 32,8. Olha aqui, o Brasil 32,8. Aqui eles já estavam pensando em gastar muito, hein? Olha aqui, então vamos somar isso aqui. Isso aqui vai dar 8, 10, 11, 14, 21, 29. Vão 2, vai ficar 5, 7, 15. 15 mais 9, 24, mais 7, 31, 36, 38. Vão 3. Aqui vai ficar 4, 5, 6, 7, 10. 108,9. Olha aqui. O custo total em Pequim foi esse aqui, 104,9. A soma de todos os outros, graças ao Brasil, que gastou mais, né? Olha aqui, 108,9. Então isso superou isso? O custo total em Pequim superou essa soma? Não, não superou coisa nenhuma. Isso aqui está errado também. Gente, está tudo errado. Todas são verdadeiras. Uma é verdadeira, apenas duas, apenas três, todas são falsas. Olha aqui, primeira vez que eu vejo acontecer isso, todas são falsas. Então tá aqui, ó, resposta correta. Letra E de eco.